Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Mais um dia aqui em nosso canal, pregando o Evangelho de Cristo. Manhã fria de domingo, mas estamos aqui firmes para esquentar com a palavra do Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus nunca retorna vazia. Ela é como uma espada de dois gumes. Ela separa alma e espírito. Então hoje, meus queridos, vamos dar continuidade a nossos estudos sobre cronologia dos evangelhos de Jesus. Hoje temos estudo doutrinário, Hoje vamos a estudar uma passagem que encontra-se no evangelho escrito por Mateus, a partir do capítulo 18, entre os versículos 15 e 20, onde nós vamos a destrinchar palavras de Jesus, ensinos milenares, principalmente para colocar a palavra em prática, porque quem pratica a palavra se dá bem na vida, meus queridos. Vamos praticar, vamos a ouvir, vamos a analisar e vamos colocar a palavra em prática. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Johan, sou formado em teologia pelo Instituto Mundo Bíblico e eu estou muito feliz sempre de estar aqui para ser um canal de bênçãos do Senhor na tua vida. E eu te peço, converta-se em um canal de bênçãos do Senhor. Compartilhe esta mensagem, dá like no vídeo, compartilha com aqueles mais próximos da tua casa, da tua parentela, dos teus amigos. Curte, comenta e compartilha para que o YouTube veja que esse vídeo é interessante, é importante e possa estar enviando a outras pessoas. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho escrito por Mateus, como já falei, capítulo 18, entre os versículos 15 e 20. E a palavra de Deus diz assim: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Glória a Deus. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu. E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai, que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Glória a Deus, meus queridos. Então, aqui temos muita coisa para estudar, Tudo isso aqui foi falado pelo nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo. Jesus orienta seus discípulos quanto aos passos que devem ser observados para resolver os problemas de relacionamento interpessoal, pecados evidentes e casos de excomunhão da igreja, que seria então a congregação local. Então, meus queridos, isso aqui é um direcionamento para a igreja, para você, meu querido irmão, minha querida irmã, mas que podemos orientar também pessoas fora para poder resolver conflitos, porque é um ensino milenar, meus queridos. Qual o primeiro passo que o Senhor Jesus falou? Olha que passo é esse que a gente sempre esquece. Primeiro passo. Essa etapa é muitas vezes ignorada.
o crente que se sente vítima de alguma ofensa ou que descobre um pecado em seu irmão de fé, primeiramente deve convidá-lo para uma conversa a sós. Ninguém mais deve saber desse assunto, ok? E nessa conversa a sós, tentar estabelecer um diálogo honesto, sincero e cordial com o ofensor, a fim de ganhar o seu irmão. Ou seja, que haja acertos e reparações, se for necessário, claro, para que os dois obtenham paz e alegria e sigam servindo ao Senhor, dando bom exemplo ao mundo. Então, o primeiro passo, aconteceu alguma coisa que me ofendeu, alguma coisa o irmão falou que eu não gostei, alguma coisa ele fez que me fez mal, que não condiz com os princípios, com a palavra do Senhor. Eu não vou lá correndo para o pastor a contar, a fazer, não. Primeiramente o Senhor Jesus fala, chama ele, conversa com ele em privado, explica por que você se sentiu ofendido. E entre os dois resolvam o problema. E isso simplesmente assim. Porque tem uma grande chance ali de você ganhar seu irmão, de você transformar um possível inimigo em um amigo. Então, é muito negligenciado esse passo hoje em dia na igreja. E esse é um grande passo e é a orientação da palavra. Então, se você vive de acordo com a palavra, os princípios milenares da palavra de Deus, então você vai fazer esse primeiro passo. Segundo passo, olha o que está escrito. No caso da recusa ou indiferença do ofensor, ele não quis conversar com você, não se resolveu o problema entre vocês dois, então a pessoa ofendida deve convidar um ou mais irmãos maduros na fé, não vai chamar qualquer irmão, meu querido, tem que ser gente de madura, gente curtida na palavra, que chamará o ofensor para uma conversa em grupo, onde se buscará o conselho de Deus, as reparações necessárias e a celebração da paz em Cristo Jesus. Olha o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, entre os versículos 1 e 5. Olha o que o apóstolo Paulo orienta. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Então, meus queridos, se um irmão pecou, você tem que tratá-lo, corrigi-lo com mansidão e você cuidar para não cair, viu? Porque o diabo não está brincando de ser diabo. Ele quer que todo mundo caia, tá bom? Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. Glória a Deus, meus queridos. O apóstolo Paulo, sempre com instruções importantes vinda do Espírito Santo. Quando o Senhor Jesus, ele orienta a procurar 2 ou 3 testemunhas, ele está citando o texto de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, onde está escrito, uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Então o Senhor Jesus, ele está incorporando esse justo e sábio princípio da lei mosaica para benefício da igreja cristã. Tá bom? Então, o terceiro passo. No caso de total indiferença ou falta de arrependimento por parte do ofensor, os líderes espirituais da igreja devem ser informados pelo grupo que tentou trazer o irmão faltoso ao bom senso e à perfeita comunhão com Cristo. Os líderes devem fazer o possível para não perder o irmão faltoso, tá bom? Os líderes devem fazer o possível para não perder o irmão faltoso. Então, não é já ir para cima dele. Temos que ganhar o nosso irmão, tá bom? Então, o quarto passo. No caso de claro desrespeito à palavra de Deus e à liderança da igreja, então esse pecador obstinado deve ser afastado da comunhão cristã. Não tem mais jeito. Ao menos até que recobre a sensatez, reconheça suas faltas e se disponha sinceramente a viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Olha o que está escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 4 e 5. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, são palavras de Paulo, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Vamos explicar aqui. Paulo aqui está tratando de um caso grave de pecado na igreja. No caso, era um homem mantendo relação sexual com a mulher do pai. Ele orienta que esse indivíduo seja excluído da comunhão da igreja. Ou seja, entregue a Satanás. Ele ia ser excluído da comunidade. No caso, que significa entregue a Satanás? Afastado da proteção espiritual da comunidade, para que, enfrentando as consequências, possa se arrepender. A destruição da carne, nesse caso o corpo seja destruído, como Paulo falou, se refere à disciplina que visa levar à humilhação e arrependimento, não à condenação. É humilhação e arrependimento. O objetivo final é a salvação do espírito no dia do Senhor. É uma passagem sobre disciplina e restauração. Essa daqui é não punição vingativa. Deseja-se a conversão do pecador. Então, Paulo está falando, depois de todas essas tentativas, o irmão, ele deve ser, infelizmente, separado da congregação. Primeiro, já 3 passos se tentaram para trazê-lo a convívio com os princípios da palavra de Deus. Ele não aceitou. Então, a gente passa para o 4º passo, que seria a separação da congregação. Ele perde a proteção espiritual que a congregação tem. Então, ele agora vai ser entregue a Satanás, ele vai ser entregue ao mundo. Com que objetivo? Com que ele sofra disciplina. O diabo vai para cima dele. Mas assim, literalmente. Literalmente vai para cima dele. Ele vai sofrer as consequências do que fez, porque quem planta, colhe. E isso vai gerar nele o quê? Humilhação e arrependimento, e ele vai voltar. Porque o objetivo é esse. Não é mandar embora ele por vingança. Não, o objetivo é que ele, infelizmente, sofra as consequências dos atos que ele fez, que ele cometeu, e isso leve a ele a um sentimento de arrependimento
para retorno, para salvação da alma dele no dia do Senhor. É isso aí, meus queridos. Então, a disciplina da igreja, ela deve ser motivada pelo amor. Procuramos ajudar um irmão pecador. Procuramos ajudá-lo. Amor. A partir do momento em que Cristo está no meio da igreja, é importante que a igreja seja obediente e pura. Nossa atitude não deve ser a de policial que prende um criminoso, mas a do médico que tenta curar uma ferida no corpo de Cristo. Uma ferida que, se não for tratada, espalhará doença e morte. Então, nós devemos ser como médicos que tentamos curar, não policiais que tentam prender e tentam outras coisas. Então, é o amor o que deve predominar na disciplina da igreja. Tá bom, meus queridos? Quando esse processo é seguido, olha a importância de seguir esse processo, esses 4 passos. Quando esse processo é seguido, Deus está trabalhando nele, porque é orientação divina. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Palavras de Jesus. Mas para que isso aconteça, esse processo tem que ser seguido. O ministério de ligar e desligar diz respeito à aplicação da palavra de Deus em assuntos de disciplina. Então, já não foi ligado no céu a palavra do Senhor? Então, se você aplica ela em casos de disciplina, Deus vai aceitar, tá bom? Então, aqui Jesus fala de autoridade espiritual da igreja. Suas decisões tomadas em oração e unidade e condizendo com a palavra de Deus, tem respaldo espiritual, tem respaldo dos céus. É isso aí, simplesmente. Então, Jesus, ele dá uma garantia final. Em verdade também vos digo, que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Glória a Deus. O contexto aqui tem a ver com a disciplina da igreja, que é o que a gente está estudando, e o confronto com o pecador rebelde. O processo de disciplina da igreja exige 2 ou 3. Não é verdade? É o que Jesus falou. E esta parece ser a melhor aplicação para este versículo. Os 2 ou 3 que se reúnem em nome de Jesus não estão se reunindo em uma reunião de oração ou culto, mas em uma questão de disciplina da igreja. As 2 ou 3 testemunhas confrontam o pecador com o espírito de humildade e o pecador não se arrependeu. Então, assim, os 2 ou 3 levam o assunto ao Senhor em oração e então avançam com confiança com o processo descrito nas Escrituras, sabendo que não estão sendo valentões ou intrometidos, pois Deus endossa os seus esforços e Jesus está com eles nas decisões que tomarem. Tá bom? Este trecho do Evangelho, ele visa estabelecer um caminho para resolver conflitos de forma fraterna e restauradora, evitando a difamação e a vingança. Além disso, destaca o poder da oração em comunidade e a presença de Jesus como um mediador entre os crentes e o Pai. Glória a Deus, meus queridos. Então, meus queridos,
Aqui tem um princípio interessante. Como lidar com um irmão que ofende, que peca? E vemos que existem 4 passos para lidar com isso. E que quando esses passos são seguidos, Deus se agrada e Ele promete que toda decisão que for tomada na igreja, nesse sentido, já terá sido aceita nos céus, terá sido ligada. Por quê, meu querido? Porque se segue os princípios da palavra de Deus. Quando os princípios da palavra são seguidos, já isso foi ligado no céu, porque a palavra de Deus foi ligada. Então você já liga na terra o que foi ligado no céu. E outra coisa, quando esses passos são seguidos, Jesus promete que tudo que for pedido em oração e concordado entre 2 ou mais, vai ser concedido pelo Pai. Entenderam, meus queridos? Vai ser concedido pelo Pai. E que Jesus promete que nessa união, nessa comunhão entre 2 ou mais para tentar restabelecer a um irmão pecador, ele vai estar presente como mediador entre os homens e Deus. Então isso é um princípio milenar muito importante que deve ser cumprido. Agora, a pessoa que não é crente, que tem problemas e conflitos, gente, isso pode ser aplicado. Não vai fazer os 4 passos, porque eles não são. Mas o primeiro passo é tão importante. Se alguém te ofende, meu querido irmão, minha querida irmã, você que hoje ainda não aceitou a Jesus, mas que vai enfrentar conflitos lá de fora, chame a seu irmão, converse com ele, explique por que você não se está sentindo bem com o que está fazendo. Isso vai levar a você a ter grandes chances de resolver os seus problemas. O diálogo honesto, o diálogo com amor, o diálogo com mansidão, o diálogo com respeito, resolve, meus queridos, tantos problemas. Eu sei que tem gente que é complicada, né? Mas aí outras coisas serão feitas. Mas esse primeiro passo de acercamento, esse primeiro passo de conversar é tão importante que resolve muitas coisas. Tá bom? Resolve coisas demais. Então, meus queridos, vocês gostaram do estudo de hoje? Então, meu querido, eu estou muito feliz por estar aqui com vocês hoje, trazendo a palavra do Senhor e desejoso do próximo domingo já chegar para continuar estudando a maravilha que é o ensino do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui hoje na Tua presença, Senhor, para te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, Pai, pelo Teu ensino, pelo jeito que o Senhor nos dá para lidar com aquele irmão que nos ofende, sempre visando o princípio do amor, do respeito, o princípio de estar trazendo e ganhando o nosso irmão, não olhando ele como um inimigo, senão como um amigo que precisa ser endireitado, que precisa ser direcionado de novo aos caminhos de Cristo. Confiantes de que o Senhor está presente na toma das decisões da igreja para que esse irmão seja restaurado em amor, principalmente. Pai, nós pedimos que o Senhor entre lá na casa desse irmão e dessa irmã e restaure a vida deles, restaure a comunhão deles com a igreja, com os irmãos, e em nome de Jesus, todo mal seja cancelado e afastado da vida dessas pessoas e das nossas também. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, até o próximo estudo bíblico. Que a paz do Senhor esteja com vocês e a sua família.